Oi, e aí pessoal, aqui é o Dery e no vídeo de hoje vamos falar e desenhar formas geométricas e em seguida mostrar na prática como ela nos ajuda a dar forma em um desenho. Olha, tanto para quem está iniciando ou para alguns experientes já na área do desenho, é difícil basear o desenho com formas. Para muitos de nós, e eu não sou exceção, é mais fácil imaginar o desenho já pronto, mas para um desenho bem estruturado e harmônico, é necessário a aplicação de estruturas geometrizadas. Portanto, partindo desse princípio, os futuros desafios se tornam menor se tivermos uma boa estruturação. Por exemplo, uma nave do Star Wars. Olhando aqueles veículos, ficamos maravilhados com as ideias que são exploradas e pensamos: nossa, que trabalho! E alguns desistem de tentar desenhar, mas se pensarmos um pouco, se olharmos mais de perto, vamos perceber que o esqueleto daquele objeto nada mais é do que formas em cima de outras formas. Bom, para fazer nossas tulipas, eu inicio com 3 traços. Para a flor, eu usei linhas, o que eu considero retângulos, se a gente olhar mais de perto. Em seguida, eu marco onde ficarão as pétalas e onde será mais arredondado para dar forma às nossas flores. Repito esse mesmo processo onde será a nossa flor menor. Agora com uma lapiseira de número maior, eu venho criando a silhueta das flores, dando a verdadeira forma da flor. Nessa etapa eu já sei onde ficam as pétalas e outras coisas que irão compor nosso desenho, utilizando como base as formas que a gente desenhou logo no início. Usei um transferidor para fazer um fundo para o nosso desenho, que deixará ele mais destacado. Continuo com a lapiseira, agora fazendo linhas nas pétalas, indicando onde será as áreas mais escuras de nossas flores e outros detalhes que a gente vai fazer mais para frente. E agora, finalmente, vem a melhor parte. Vamos pintar. Comecei pintando com um pincel arredondado a um tamanho 18, o que facilita, já que a nossa flor é grande. Se ela fosse menor, seria melhor um pincel não tão grande, um pouco menor. Seria o mais indicado. Na hora de pintar, é bom a gente ter cuidado para não acontecer isso. O tom rosa invadir o verde, pois eu acabei encostando o pincel com a tinta na área que estava ainda molhada. Aí, para corrigir,
isso eu uso o mesmo pincel, só que seco, umedecido no caso, e passo onde manchou e aguardo secar, de fato secar, para dar uma outra pincelada naquela mesma área para a gente tentar corrigir esse problema. Então, depois de esperar secar, vim com um pincel fino e passei no local que havia manchado. Ali eu acabei colocando muita tinta. Para não ficar uma poça, eu retiro o excesso da tinta com o próprio pincel. Só que neste caso ele tem que estar seco ou úmido para retirar parte do pigmento. Ali nas áreas mais escuras das flores, eu pinto com uma tonalidade mais escura, que é onde as pétalas fazem sombra, uma sobre a outra, no caso. Tomando cuidado para não encostar nas áreas que estão molhadas, para não acontecer de manchar igual aconteceu da outra vez. Observei melhor e ali nas sombras o tom ficou muito forte nas flores. Observei isso enquanto pintava a etapa anterior. Então, com o pincel molhado, venho umidificando estas áreas e utilizo o mesmo pincel, só que agora seco para tirar o excesso.
Como ela não estava completamente seca, ela acaba clareando essas áreas, sem tirar todo o pigmento da tinta. Aí agora, para a gente pintar o fundo, eu usei um pincel chato para umidificar. Como tem áreas mais estreitas, fica mais fácil para passar a água usando esse pincel, tomando cuidado para não encostar no desenho, para não manchar. Observe que como eu deixei o fundo molhado, a tinta se espalha mais rápido. E em outras áreas, como ficou pequenas poças, o pigmento tende a se acumular por ali depois do desenho seco. Quando isso acontece, ficam manchas estranhas na pintura. Então, antes do desenho secar, é sempre bom espalhar bem a tinta, para que isso não ocorra. E agora, para finalizar nossa obra de arte, vamos de nanquim. Para dar um destaque legal, eu vou usar 2 tamanhos diferentes dessas canetas. Uso a mais fininha de todas para finalizar os detalhes, e sombras nas flores, pétalas e nas folhas. E a mais grossa para dar um destaque em algumas áreas do próprio desenho. Bom, então esse foi o resultado do nosso desenho. Obrigado por ter assistido até aqui. Deixem seu like, por favor. Comentem o que acharam. Deixem sugestões e se inscrevam no canal. Obrigadão e até mais.